Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen de literatura aqui trazendo um conteúdo muito bacana para fechar o nosso planejamento, galera. Lembra aí que nós começamos a estudar as vanguardas europeias, verificamos as 5 vanguardas, verificamos também como ocorreu a influência das vanguardas europeias na literatura brasileira, né? E foi na época que nós estudamos ali também o pré-modernismo. Lembra aí que o modernismo, inclusive, é o conteúdo mais cobrado dentro de literatura para o Enem. Beleza, galera? Nós estudamos então, nós partimos ali para a primeira geração do modernismo, nós vimos a geração de 1922, né, que é conhecida como a fase heróica, né, que foi justamente a fase que precisou meter o pé na porta, trazer os novos ideais de revolução artística e literária também para que a gente tivesse uma identidade nacional nesse sentido. Beleza, galera? Então nós verificamos a prosa e a poesia da primeira geração, estudamos também a prosa e a poesia da segunda geração, estudamos a prosa da terceira e agora a gente fecha com a poesia. Beleza, galera? Só para a gente se situar também, depois desse conteúdo a gente entra no pós-modernismo e para finalizar a gente entra na literatura contemporânea. Tá? Lembra aí, literatura contemporânea, não temos ainda uma nomenclatura. Por quê? Porque essa nomenclatura ela só é estabelecida depois que grandes nomes da literatura, grandes especialistas, reúnem as obras, reúnem os autores, estabelecem valores ali que são atemporais, estabelecem questões, né, características em comum e aí juntam e fecham uma nomenclatura. Isso geralmente ocorre muitos anos ali depois daquele período, galera. Mas vale lembrar que enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa história, estamos vivendo aqui, nós estamos produzindo a nossa literatura. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos falar aqui agora da poesia, né, da terceira fase do modernismo. Afinal de contas, sempre que a gente vai falar de qualquer escola literária que seja, é importante a gente se atentar a 3 aspectos. Primeiro, contexto histórico-social. Como é que estava o Brasil, certo, gente? Lá na terceira fase do modernismo, vocês vão lembrar, a primeira fase aconteceu de 1922 e foi até 1930, certo? Depois a segunda fase aconteceu de 1930 e foi até 1945. E em 1945 começou a terceira fase, beleza? Que é onde a gente está agora, né? O que está acontecendo aqui? Vocês vão lembrar aí do Estado Novo, Getúlio Vargas, né? O fim do Estado Novo que aconteceu em 1945, o fim da Segunda Grande Guerra, certo? Vale lembrar que como nós estávamos aqui num período de ditadura, certo? Nossos artistas, os nossos escritores, eles tinham muita coisa para botar para fora, digamos assim. Tinham muitas obras, muitas poesias, muitos poemas legais. Só que sempre que acontece uma ditadura, galera, vale lembrar também que a gente tem a bancada censuralista, que não permite que qualquer coisa saia, beleza? E só depois do fim dessa bancada, fim dessas questões aí, que nós tivemos vários poemas, várias obras aí que vieram a ser lançadas, beleza? Então vou espelhar aqui o nosso slide, meus queridos, e vamos avançar aí na nossa aula. Olha só. Terceira fase do modernismo, tá? Qual é o legado dessa geração? Já que a gente viu que a primeira trouxe os novos ideais, a segunda trouxe a consolidação e, afinal de contas, o que traz a terceira fase, galera? A gente pode dizer que foi uma fase que reinventou o fazer poético, reinventou a disciplina formal, a profundidade crítica, o engajamento e tudo isso? Sim, galera, então já pega aí, ó. No primeiro momento, a terceira fase do modernismo foi uma fase que resgatou alguns aspectos contra os quais nós lutávamos ali em gerações anteriores. Olha que engraçado. Então, por exemplo, o pessoal lá da primeira fase do modernismo, que foi a fase mais rebelde ali do movimento, porque tinha que ser, né, para lutar contra os parnasianos, vale lembrar que eles lutavam contra o academicismo, lutavam contra aquele fazer poético muitas vezes rigoroso, formal demais, com palavras com muito preciosismo, com muita formalidade, certo? E que não necessariamente retratavam a nossa sociedade. E como fica o fazer poético hoje em dia? Galera, o fazer poético de hoje, ele dessa escola aí, da terceira fase do modernismo, ele fica muito mais centrado na nossa identidade nacional como povo. A gente vai usufruir de alguns ideais que foram consolidados ali pela geração anterior, mas que a gente vai retratar algumas formalidades do parnasianismo, beleza? E de outras escolas literárias. Então isso aí fica bem nítido para a gente poder entender. Beleza, meus queridões? Então vamos aqui, galera. Ó, a terceira fase do modernismo brasileiro, certo? Ela já fica então conhecida como aquela fase que recorreu a alguns elementos contra os quais nós já tínhamos lutado. Beleza?
algumas formas de fazer poesia e tudo mais. Soneto, vamos nessa, galera. Então, quando se fala de modernismo, fala-se de, primeiro, contexto histórico. Olha lá, década de 40, né? Começou aqui em 1945, beleza? Vale lembrar, ó, meus queridos, ela começou aqui em 1945, e quando ela termina, galera, alguns especialistas dizem que ela termina mais ou menos em 1960, outros dizem que ela se arrasta até os dias contemporâneos. E como é que fica entendido no nosso vestibular? Galera, 1980, beleza? 1980, 1960 ali, 60, 80 ali, certo? É quando essa fase de fato foi finalizada. Mas isso cai em prova, necessariamente uma pergunta falando quando acaba a terceira fase do modernismo. Se cair, vocês vão colocar 1980. Beleza, meus queridões? 1980. Então vamos lá. O que aconteceu no Brasil em 1945 para que a gente tivesse de fato ali como é que estava a nossa literatura? Galera, vamos aqui, ó. Coisas que aconteceram lá em 1945. Fim da Era Vargas, isso aqui influenciou, claro. Redemocratização do Brasil, certo? Acabou a ditadura, rola sempre uma redemocratização. A urbanização crescente e as tensões sociais do pós-guerra criaram um terreno fértil para uma poesia mais reflexiva, rigorosa e engajada com as contradições do país, beleza, gente? Então, ó, claro, galera, sofrimento, dor encontra terra fértil para produções literárias, tá, gente? A gente sabe disso, beleza? Então, ó, já começa aí, tinha muita coisa para falar, beleza? Fim de uma grande guerra muito triste, fim de uma ditadura. O que vem aí agora? O que vai acontecer? Vamos nessa, meus queridos. Então, ó, próximo passo aí, como é que estava o Brasil? Gente, o cenário político do Brasil, certo? A gente teve ali o fim do Estado Novo, certo? Lá do Getúlio Vargas, que foi de 1937 e acabou justamente nesse ano, em 1945. Beleza? Como é que estava o cenário cultural? Galera, Rio de Janeiro ele era considerado ali, né, gente? Era um lugar da elite, digamos assim, né? Da elite intelectual, da galera que tinha ali um poder aquisitivo também, né? Então, o Rio de Janeiro era o epicentro intelectual do país. Os jovens escritores como João Cabral travavam contato com nomes consagrados. Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade. Ó, dentro da poesia, gente, do modernismo, esse cara aqui se destaca muito bem, beleza? E assimilavam as tensões entre as vanguardas e a tradição. O cenário social, gente, desigualdade no Nordeste, a seca, o êxodo rural e a miséria dos retirantes tornaram-se matéria-prima poética urgente, especialmente para os poetas pernambucanos e nordestinos, beleza? Então, ó, primeiro, beleza, estamos vendo isso aí, ó, cenário político, cenário cultural e cenário social, muita coisa acontecendo aí no nosso país, tá bom, meus queridões? E avançando nisso aí, como é que estava o Brasil? Gente, olha só, o Brasil, como eu falei para vocês, tinha acabado de sair ali de uma ditadura, né, com o fim da Era Vargas, beleza? Que foi de 1937 até 1945. Como é que estava o cenário político do país? Gente, vale lembrar que esse cenário político, né, foi um cenário que foi propício para muita produção literária. Beleza, queridões? Então, olha lá, a gente tem Graciliano Ramos e o impacto da prisão, né, gente? E aí a gente tem o livro dele de muita importância que se chama Memórias do Cárcere, beleza? Que foi lançado lá em 1955, por ali, certo, gente? Então, olha lá, ó. O principal exemplo desse impacto é o escritor Graciliano Ramos, com destaque para o seu livro Memórias do Cárcere. A obra reflete diretamente a violência política da época, pois foi escrita com base no período em que o autor foi preso sem acusação formal pela ditadura de Getúlio Vargas. Beleza, gente? Então, olha lá. Primeiro, né, a gente começa com Graciliano Ramos, tá bom, queridões? E aí a gente tem, ó, a obra publicada póstumamente em 1953, só uma errata aí, meus queridos, 1953, tá bom? Retrata um cotidiano brutal dos presos políticos nos porões do Estado Novo entre 1936 e 1937. O contexto, galera, ali, ó, Graciliano foi levado para colônias penais e navios prisão. Ele precisou esconder seus manuscritos para que não fossem destruídos pelos censores do regime. Beleza? Ali a gente fala do quê? Da bancada censuralista. Beleza, galera? Então, olha só, isso foi produzido, esse material, tudo isso que foi sendo produzido foi escondido, galera, certo? Ele escondeu ali para que ele não pudesse ser
capturado ali para que esse material não fosse apreendido pelo pessoal da bancada censuralista e de fato destruído, certo, galera? E qual a relevância? A relevância disso é um retrato fiel, real de como foi a situação dessa galera que foi presa durante a questão da ditadura lá de 1945, 1937 a 1945, né, do Estado Novo, beleza? Então a gente tem aqui outros exemplos de literatura, né, gente, de resistência na literatura. A gente tem Carlos Drummond de Andrade, que publicou lá em 1945 o livro A Rosa do Povo, certo, gente, que também retoma, traz essa questão da ditadura militar, certo? E essa Rosa do Povo fala da explosão da bomba atômica, gente, que aconteceu aí no fim dessa Segunda Grande Guerra, beleza? E aí a gente tem também aqui o Jorge Amado, né, que sofreu censura direta e teve livros queimados em praça pública em Salvador, né? E aí ele escreveu como resposta, né, gente, durante o seu período de exílio ali, O Cavaleiro da Esperança, em 1942, né, que foi uma biografia militante que desafiava a ideologia oficial do governo e que só pôde circular livremente no Brasil em 1945. Então, galera, quando a gente fala, rapidinho, meus queridões, vou colocar meu rosto aqui só para olhar para vocês. Então, galera, quando a gente fala que de fato, né, o fim do Estado Novo, que aconteceu em 1945, e o fim da Segunda Grande Guerra foram combustível ali para a produção da literatura, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala que foi terreno fértil, é justamente disso que nós estamos falando, beleza? Toda essa situação difícil acabou se tornando literatura no final das contas. Certo, meus queridos? Espero que vocês estejam entendendo aí, espero que esteja fluindo, avançando aí. E como é que fica ali, galera? Beleza, olha só, quando a gente parte desse contexto histórico-social, como é que ficam as características? Qual era de fato? Gente, olha só, aqui, primeira coisa que a gente tem é a retomada do rigor formal, tá, gente? Retomada do rigor formal. Então, isso aqui nós não tínhamos em gerações anteriores, tá? Por quê? Porque, galera, lembra, a primeira fase do modernismo foi uma fase de rebeldia, de luta contra o academicismo e daquele fazer poético tradicional, certo? Já a segunda fase consolidou, né? Conseguiu usufruir desses ideais. E a terceira retomou alguns pontos, beleza? Não a ideologia, galera, não disso, tá? Eles retomaram alguns pontos que perceberam que não precisava tanta questão assim. Então, olha lá. Retomada de formas métricas clássicas como o soneto, sem torná-los obrigatórias. O uso do verso livre com disciplina artesanal e rítmica. Então a gente fala no sentido mais formal do fazer poético e não no sentido ideológico, tá? Então já se atenta nisso. Se quer uma questão dizendo que a terceira fase do modernismo retomou os ideais de se fazer poético lá do parnasianismo, vocês vão dizer que está errado, não tem nada de ideal, não tem nada a ver de conteúdo, tem a ver mais com uma questão técnica do fazer da poesia, beleza? Depois a gente teve aqui a retomada também do neoparnasianismo, né, gente? Olha lá, muitos críticos classificaram a geração assim pelo culto do artesanato poético, a palavra certa no lugar certo, trabalhada com precisão quase cirúrgica. A gente teve também a questão aqui da expressão pessoal, afastamento das fórmulas verbais herdadas, né, gente? Então a gente tinha muito mais... Cada poeta buscava uma voz própria, né? Sem repetir os moldes do romantismo, do parnasianismo, do simbolismo. Então a gente tinha ali a questão da individualidade dos autores. E tem também a característica da metalinguagem, tá, galera? Sobre que constantemente eles falavam sobre como era o ato de escrever, né? Porque escrever, de certa forma, você precisa refletir, você precisa pensar. Beleza, meus queridões? E aí fica essa questão para a gente sempre trazer essas temáticas, tá? Rigor formal, neoparnasianismo, expressão pessoal e metalinguagem, que são características fortes aí dessa geração de 1945. Lembrando, meus queridos, a gente está falando da poesia, beleza? A aula de prosa a gente já gravou, foi aula passada, então fiquem atentos nisso, tá? Quando a gente avança aqui, quais são as diferenças entre as duas gerações, galera? Rapidinho, meus queridos. Ó, a gente tem aqui... Qual é a diferença principal entre as duas gerações ali, tanto a de 1945 quanto a geração lá de 1922? Galera, primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que, lembra aí, geração de 1945, certo? É aquela geração que busca alguns pontos contra os quais a gente lutou, né? O fazer poético, a gente acabou de falar disso, beleza? Já a geração de 1922 tinha como mote ali, digamos, a característica principal, a rebeldia,
certo? Então, enquanto esse aqui lutou para estabelecer um ideal, uma nova maneira de se fazer literatura e poesia e arte, esse aqui já tinha isso consolidado e resgatou alguns aspectos. Beleza, galera? Então é importante a gente sempre trazer esses pontos aí para a gente não cair e não errar nas nossas questões aí do Enem, beleza? E aí, galera, para a gente poder falar de autores, né, da terceira fase aí da prosa ou da poesia modernista, na verdade, a gente começa aí com o João Cabral de Melo Neto, beleza, meus queridões? O João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em Recife, lá em 1920, certo, gente? E ele cresceu nos engenhos da família antes de se mudar para o Rio de Janeiro, lá em 1940, certo, galera? Ele era funcionário público, tá, meus queridos? Ele era funcionário do Itamaraty, e aí ele viajou por toda a Europa, passou por Londres, Barcelona, Servilha, beleza? E aí foi onde ele teve contato, né, gente, com Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade, que fez com que moldou de fato a sua formação literária, beleza? E aí a gente tem algumas metas, algumas marcas, digamos assim, algumas características desse autor que são muito importantes para esse conteúdo de hoje, beleza? Então, olha só, esse primeiro ponto aqui, estética surrealista aliada ao popular nordestino. Galera, quando eu falo de surrealismo, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar das vanguardas europeias, certo? Então, quando a gente está falando das vanguardas, a gente fala ali daquele movimento literário que tinha como ideal trazer uma revolução artística, certo? Uma revolução literária geral. Beleza? Os autores eles estavam todos ali muito impactados pelas mudanças e pela grande guerra que estava prestes a ocorrer lá nesse período no início dos anos 1900, beleza? Ali 1910, 1914 foi quando de fato começou. E aí, galera, o surrealismo era uma escola literária que se preocupava muito com essa questão do onírico, do subconsciente, das questões da sua mente que você não consegue mudar, que são mais fortes que você, que muitas vezes representam o real, né? O sonho pode ser traduzido e tudo mais. Então, quando a gente junta uma estética surrealista aliada ao popular nordestino, a gente fala daquela cultura nordestina misturada com características oníricas, do sonho mesmo. Então, pegando mais ou menos, meus queridões, tem essa característica, a gente vai ver isso muito nos poemas dele, tá? Rigor formal com rimas fixas e ritmo preciso. Disso aqui pode cair questão, tá, galera? Por quê? Isso é uma característica que contradiz muito a primeira geração lá do modernismo, a galera de 1922. Então, muita atenção nessa parte, beleza? Por quê? Porque como é que pode, dentro do modernismo, a gente trazer um cara que tem rigor formal e rimas fixas e aquele poema todo bem trabalhado, de forma fechada, como a gente... coisa contra a qual a gente sempre lutou em escolas anteriores, tá bom? Então é justamente disso que a gente fala. Então, se trouxer em alguma questão, vocês cair alguma questão dizendo que as 3 fases do modernismo foram conhecidas como fases de rebeldia, que negava todo o fazer poético que foi apresentado em movimentos literários anteriores, vocês vão dizer que está errado, tá, galera? Está errado. A terceira fase do modernismo, na verdade, resgatou muita coisa contra a qual a gente lutou, beleza? Aí a gente tem aqui razão sobreposta à inspiração, beleza? Depois a gente tem metalinguagem como eixo central. Isso aqui, inclusive, meus queridos, é uma característica muito geral da terceira fase do modernismo, tá? Quando a gente fala de metalinguagem, a gente está falando de quê, galera? A gente está falando da maneira, a gente está se referindo a nós mesmos, beleza? Então, os poetas eles vão se referir à forma de como se faz uma poesia. A metalinguagem é o escritor escrevendo um texto sobre como escrever, beleza? Então, quando ele fala assim, hoje, quando peguei a caneta, senti um cansaço, estava cansado de escrever, e é sempre assim. Começa uma luta, procuro cada palavra. Então a metalinguagem está contida aí, certo? Na própria linguagem, no próprio fazer. Beleza, meus queridões? Paisagens pernambucanas e o rio Capibaribe, isso aqui é muito comum nas poesias dele, certo? E crítica social intensa ao latifúndio e à miséria, beleza, galera? Então tem essa questão, né, do latifúndio, a questão dos grandes detentores da terra, a grandes quantidades de terra ficarem nas mãos de poucas pessoas, essas pessoas se tornam muito poderosas, enquanto a maioria fica ali sempre na miséria, beleza? Então isso aí também entra como crítica do João Cabral de Melo Neto. E aí a gente tem uma trajetória dele, tá, galera? Esse livro aqui, inclusive,
A gente pode pegar esse livro de 1942, é considerado um dos mais importantes do autor, beleza? Por quê? Porque é quando ele de fato estreia, certo? Com caráter surrealista a sua obra, né? Então a gente tem o lírico que associa elementos reais ao imaginário, aproximando sonho e escrita no mesmo plano de observação, certo? E aí essa questão do sono já é uma coisa muito característica do surrealismo. Beleza, queridões? Depois a gente tem aqui o engenho, como a gente falou, a gente acabou de citar, né? Fala do latifúndio, fala da questão da miséria no campo nordestino, beleza? E aí, nesse ponto aqui é quando o autor ele começa a trazer muito mais a razão, digamos assim, beleza? Então olha lá, o engenho, a obra que foi lançada em 1945. A razão começa a imperar sobre a inspiração. Imagens claras, superfícies nítidas, o poema como projeto arquitetônico, estruturado e preciso. Beleza? Depois a gente tem aqui em 1947 a psicologia da composição, tá, galera? Que era uma fase mais madura do autor e tudo mais. Depois a gente tem o ciclo do Capibaribe, que é o rio sobre o qual nós falamos agora, tá bom? Esses pontos aqui são muito importantes, tá? Mas qual de fato é o ponto, a obra mais importante ali, galera? Meus queridos, não temos como não falar, beleza? Da Morte e Vida Severina, do mesmo autor, certo, galera? Então a gente vai ter ali, a Morte e Vida Severina fala de fato que Severino, o nome Severino vem de severo, alguém que sofreu, beleza? E ele percebe que o Severino ele começa a sofrer uma despersonalização, quando ele percebe que na verdade esse Severino ele é composto por várias pessoas que sofriam as mesmas situações que ele sofria. Seja na questão do campo, seja na questão do dia a dia, na questão da desigualdade, da fome. Ele percebia que Severino era composto por milhares de brasileiros, entende? E isso retrata a ideia de que Severino não é só uma pessoa, são várias pessoas que sofrem a mesma questão que ele sofreu, beleza? Que ele vivia ali. Então essa obra foi escrita entre 1954 e 1955, foi encomendada inclusive por uma dramaturga, digamos assim, Maria Clara Machado, para o teatro tablado, né, gente? A obra em si, ela é uma obra que foi escrita para ser interpretada, então era uma obra da dramaturgia, digamos assim, beleza? E aí tem essas características, despersonalização de Severino, a inversão do título também, né, gente? Significava que a vida do sertanejo é tão sofrida que se resume a um caminhar em direção à morte também. E tem também a crítica social e o latifúndio, a questão da desigualdade no campo brasileiro, beleza? Então a gente já falou sobre isso. Queridos, presta atenção aqui nessa obra. A gente tem aqui a Pedra do Sono, que foi uma composição também de 1942, do mesmo autor. E aí a gente tem aqui, vamos lá, galera, olha lá. Primeiro, percebam, tem rimas aqui? Não, gente, a obra não está muito preocupada com rima. A gente tem versos muito mais soltos, digamos assim, beleza? Então, olha lá. O mar soprava sinos, os sinos secavam as flores eram cabeças de santos. Minha memória é cheia de palavras, meus pensamentos procurando fantasmas, meus pesadelos atrasados de muitas noites. De madrugada, meus pensamentos puros voavam como telegramas, e nas janelas acesas toda noite o retrato da morta fez esforço desesperado para fugir. Galera, então, presta atenção, Pedra do Sono, sono, sonho, telegramas, voavam como telegramas, tá vendo? Janelas acesas toda noite, então, retrato da morta, beleza? Então a gente tem isso aqui, essa parte onírica, né? Então a gente tem a associação entre elementos reais e imaginários no mesmo plano, a gente tem imagens oníricas típicas do surrealismo, e o eu lírico ele buscava a palavra como quem procura fantasmas, digamos assim, entende? Aquela palavra que vem, é o que ele precisa, mas que vai, e que ela está sempre ali vagando, certo? Depois a gente tem o engenheiro, como a gente falou, lá de 1945, olha lá, galera. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. Mais uma vez a palavra sonho aqui, aparecendo no poema, tá? O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Então aqui já começa a buscar uma coisa mais lúcida, vocês estão percebendo? Imagens concretas e objetivas, né? Como a gente falou. O sonho aqui é racional e não tão onírico, não é aquela coisa tão abstrata como é nos sonhos, digamos assim. E o mundo sem véu já dá uma transparência de clareza como ideais poéticos. Beleza, meus queridos?
Depois a gente tem aqui poema Severino, tá? Sobre o qual nós falamos, aí a gente vai falar, né? Vocês vão perceber aqui, esse poema é maior, não tem como a gente ler aqui na nossa aula inteiro, né? Como a gente fez em algumas obras. Mas olha aqui, meus queridões, ó. Meu nome é Severino, não tenho outro de piar, certo? Como há muitos severinos que é só santo de Romaria. Então, deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, o do finado Zacarias. Galera, então ele vai falando de vários severinos, várias pessoas, milhares de pessoas que enfrentam a mesma situação que ele enfrenta todos os dias, né? Que fala da dificuldade. Então, quando a gente fala de Severino, vocês vão lembrar de uma vida severa, de dificuldades, beleza? Aí a gente vai falando assim, ó, conforme ele vai falando, ele começa do indivíduo, né? Meu nome é Severino, e aí ele começa a se despersonalizar, digamos assim, conforme o poema vai avançando, ele vai começando a se ampliar, como se várias pessoas fossem também assim como ele, muitos severinos, digamos assim. Então a gente tem a despersonalização progressiva, a gente tem essa questão aqui quando se fala o sangue que usamos tem pouca tinta, né, gente? É uma metáfora da anemia e da falta de vitalidade, né? Os severinos são iguais na privação e na morte antecipada, né? E aí já é uma crítica social também, né, gente? Aquela pessoa que não tem o mínimo de dignidade, que é muito mais vulnerável, né? E que os seus direitos não são de fato consolidados, digamos assim. Beleza? E a morte severina ela ocorre como uma espécie de sina coletiva, digamos assim. Beleza, queridões? Vamos avançando aqui. Então a gente falou do João Cabral de Melo Neto, certo, gente? Depois a gente já entra aqui em outro autor, né? Que fica sendo aí o nosso queridíssimo Mário Quintana, né, gente? O Mário Quintana, galera, ele já tinha uma característica excepcional de retratar a simplicidade do dia a dia. Já pega isso, tá? Deixa eu verificar aqui só a nossa câmera, galera, se ela está no lugar certo. Beleza, tá. Olha lá, então ele vai retratar uma conversa no botequim, por exemplo. Ele vai retratar uma ladeira, vai falar de coisas simples. E ele traz um olhar muito sensível. A característica dele é trazer um olhar de sensibilidade ao dia a dia. Beleza, gente? Então, olha lá, ó. Perfil. Nascido em Alegrete em 1906 e viveu de 1906 até 94. Ele construiu toda a sua carreira no Rio Grande do Sul, sem precisar de metrópoles literárias, né, gente? Então ele era farmacêutico, redator, tradutor e, acima de tudo, ele tinha um fazer poético já que era muito conhecido, tá? Beleza, queridões? Então, quais eram as marcas desse nosso autor aí? Oralidade, lirismo, consciência do fazer poético, tom coloquial e imagens plásticas, né, gente? Imagem plástica como se fosse ali uma fotografia falada, um quadro falado, entenderam? Então ele vai falar das risadas, das cadeiras, da cerveja, do povo conversando, da música ambiente. Quando ele vai trazendo essas palavras, deixando essas palavras soltas assim, a gente tem uma imagem, né? A gente tem uma imagem assim, a gente vai imaginando essas coisas, isso era muito forte desse autor, beleza? E aí a gente tem alguns poemas sempre pra gente olhar, pra gente analisar, beleza? Então um deles que já caiu muito em prova, Bilhete, certo? Que fala do livro Esconderijos do Tempo. Presta atenção aqui, meus queridos, olha lá. Se tu me amas, ama-me baixinho, não grites de cima dos telhados, deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que da vida é breve e o amor mais breve ainda. Tá, galera? Então percebam aí, ó, que o poema tranquilo, que fala de coisas do dia a dia, o amor, né, gente? Vizinhos, deixe em paz os passarinhos, enfim. A gente tem um tom coloquial, a gente tem marcas da oralidade, né? O que é marca da oralidade? É quando a gente pega marca de coisas do nosso dia a dia e coloca no poema, beleza? Lirismo, beleza? E brevidade como temas centrais, tá? Depois a gente tem poema do Contra, também foi da obra Caderno H, digamos assim. E esse poema aqui também já caiu em prova várias vezes, galera, porque ele tem metáfora, a gente pode entender o verbo, olha só. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Então a gente tem aqui um jogo com trocadilho. Passarão, no sentido de ser coisas grandes, né?
e no sentido de passarinho, que traz até uma espécie de leveza irônica, né? Humor como forma de resistência e autodistanciamento também. E, galera, ele foi escrito, digamos assim, na época, né? O contexto dele foi que esse poema ele foi negado por 3 vezes na própria Academia Brasileira de Letras para que fosse publicado, né, gente? Então, olha só que coisa. Beleza? Então, fica aí. Eles passarão, né? Eles têm força, eles são maiores. Eu sou passarinho, né? Acaba que passa, beleza, meus queridões? Tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo aí. Tá muito fácil essa aula, gente. Vamos nessa, pessoal. Depois a gente ter aí, depois a gente analisar esse poema, a gente entra em outro autor aqui, tá, galera? Que foi o Gilberto Mendonça Telles. Mas desses, meus queridos, vocês vão lembrar o que? Desses aí que a gente falou. Eu vou até voltar nosso slide aqui, ó. Lembrem-se do nosso querido João Cabral de Melo Neto, tá, galera? Esse é o principal autor lá quando se fala de poesia da terceira fase do modernismo, beleza? Não se esqueçam, sempre estudem essas características dele. Depois de falar dessa galera, pessoal, quando a gente entra no trabalho do Gilberto Mendonça Telles, a gente fala também de, como é que nós podemos falar? De um poeta que de fato trouxe aí uma métrica mais clássica, uma preocupação maior no rigor formal. Então é ali, ó, uso rigoroso do esquema rímico, trico, zinco, afinco, vinco, demonstração prática do artesanato poético da geração de 1945. Então, esse autor aqui, a gente pode de fato começar a comparar o fazer poético, o rigor formal ao pessoal lá do parnasianismo? Nesse caso, sim, pode, tá, galera? Mas só nesse caso, tá? Fiquem atentos nisso, beleza? O tema em si, o conteúdo da poesia, não, beleza? E aí a gente tinha o eixo memorial e afetivo, né? Lembranças, preocupações amorosas, participação social e os paradoxos da vida e da morte, digamos assim. E tinha também o eixo metalinguístico, que era uma reflexão sobre a linguagem, investigação verbal, consciência de geração literária a qual pertence. Né? Eles questionavam isso, né? A geração de 22 fez isso, a geração de 1930 usufruiu, consolidou desse benefício. E a nossa geração vai fazer o quê? Né? Então eles sempre traziam isso também, tá bom, meus queridos? Depois a gente tem o Tiago de Mello, né, que trouxe aí da obra também A Missão do Poeta. Foi um poeta amazonense formado em Direito, né, gente? Ele estreou com a obra Silêncio e Palavra em 1951, certo? E ele se tornou amigo de vários outros grandes poetas, inclusive, né, gente? No Chile, ele foi amigo do grande poeta Pablo Neruda, né, que escreveu A Rosa do Vento, né? E o poema Os Estatutos do Homem foi traduzido para mais de 30 idiomas, beleza? E aí, qual era a primeira questão? Gente, ele era muito mais uma poesia engajada. Quando a gente fala de literatura engajada, a gente fala de literatura sendo utilizada como ferramenta de denúncia social, beleza? Então vai falar de desigualdade, vai falar vai trazer a dificuldade do povo, certo, gente? Vai falar do descaso, da falta de políticas públicas, certo, gente? E as marcas estéticas dele, olha lá, galera: dicção humanista e utópica, linguagem acessível de alcance popular, engajamento político e social explícito, tá? E estrutura legislativa paródica, né, gente? Então ele escrevia praticamente leis, digamos assim, como se... como é que a gente pode falar? Ele escrevia obras, poemas, no formato de leis, beleza? Então a gente tem, de fato, né, o texto legislativo é aquele texto que tem todo um rigor, uma maneira de se escrever. Então ele tinha poemas que carregavam justamente essa característica, beleza? Aqui nesse próximo slide, quando a gente tem aqui, ó, o Estatuto do Homem, fazendo uma análise por alto dele, a gente vê aqui, ó, esse rigor da escrita do texto normativo, digamos assim, ó, artigo 1º, artigo 2º, olha lá, ó. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se a manhãs de domingo. Então, galera, vejam aqui, ó, certo? Esse texto, que é um texto que copia o fazer poético do texto normativo, mas que é um poema, uma poesia. Então tem uma estrutura legislativa como paródia, e imagens da natureza como valores humanos. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo aí. E ele trazia esses ideais aí, certo?
Então, para resumir a nossa aula de hoje, galera, nós falamos aí, basicamente retomando aqui, João Cabral de Melo Neto, depois a gente falou sobre o Mário Quintana, certo? Falamos também do Gilberto Mendonça e Thiago de Mello. Podem pausar essa aula, podem voltar, podem verificar quantas vezes forem necessárias, mas não deixem de entender esse conteúdo, porque, galera, quando a gente fala de modernismo, a gente fala do movimento literário mais cobrado na prova do Enem. Tá? E vocês que são terceiro ano, é também o movimento literário mais cobrado no país, né? A gente sabe que o primeiro ano a gente tem ali trovadorismo, o segundo ano é mais focado no realismo e o terceiro ano é muito mais focado aí no modernismo, tá bom? Vou ficando por aqui, meus queridos, agradeço a atenção de vocês, tudo de bom, até mais!